isso aqui é ótimo para se mediar, que é a história do menino maluquinho em quadrinhos. E não tem fala. E não tem fala. É tudo com movimentos, ó. É tudo com expressão. Então, a primeira coisa que eu fiz com essa criança foi trabalhar gibis que não tivessem fala, ou onomatopeia, ou balãozinho. Eram simplesmente tirinhas ou quadrinhos desse tipo. E aí, nós fizemos várias mediações. Várias mediações. Basicamente, cada sessão eu tinha uma representação gráfica da história, né? Em quadrinhos. Da mesma forma que os estímulos potencializam a ação da criança com TEA, os instrumentos simbólicos, os signos, potencializam também essa ação mental. Então, o que eu posso utilizar de signo aqui? Olha, aqui nós temos pequenos signos. Isso aqui diz que tem movimento, ó, né? Olha só, que esse bracinho tem um movimento. Isso é também considerado um signo. E o diálogo referenciado, intencional, planejado, né? Gera, então, essa necessidade de organizar a linguagem. Quais as vantagens de se trabalhar, então, com a história em quadrinho? Qual a vantagem? Por quê? Porque a história em quadrinho, ela trabalha, ao mesmo tempo, os dois hemisférios. Primeiro, o hemisfério esquerdo, porque ela recebe, no caso aqui das minhas sessões, a minha narrativa, que entra como um som. Esse som vai ser captado pelo lobo occipital e distribuído em algumas redes, né, de sinapse, que vão compreender esse som, dar sentido a esse som da minha fala. E o hemisfério direito, que é onde se faz a leitura das imagens e o que elas representam e como elas estão. Isso atrai a atenção tanto de crianças com TEA quanto de adultos e melhora muito o desempenho escolar. Pelas pesquisas, que as pesquisas têm mostrado muito, que estratégias podem acelerar a aprendizagem de uma criança com TEA ou com deficiência intelectual, com TDAH, diz o seguinte: quando a gente utiliza um recurso que ele vai trabalhar simultaneamente, no caso do desenho em quadrinhos, né? Simultaneamente o desenho e mais a narrativa, a conversa, o diálogo, a gente vai dobrando o rendimento desses alunos. Quando você usa desenho em quadrinhos, você também exercita a criatividade, a imaginação, porque a gente diz, o autista está no seu mundo imaginário. Isso aí é mito, não tem mundo imaginário do autista, só tem esse mundo, o mundo que a gente vive. A criança autista imagina muita coisa. E se ela gosta de história em quadrinhos, é porque ela está imaginando muito. Porque a história em quadrinho faz isso, né? Então, quer dizer que a imaginação dessa criança com TEA, basicamente, está preservada, está sendo utilizada. E isso serve como um esforço para a gente atingir aquilo que a gente quer, que essa criança aprenda a ler, não é mesmo? Então, a gente vai utilizar a história em quadrinhos para desenvolver essa leitura, essa linguagem. A história em quadrinho também, ela amplia essa capacidade de observação. Por quê? Quando nós trabalhamos com história em quadrinhos, a gente faz o detalhamento da imagem. O detalhamento é a percepção clara e precisa do que esse quadrinho representa. Então, o que a gente está fazendo com a criança com TEA? Ela vai focar, ela vai se concentrar, ela vai direcionar a sua atenção naquele quadrinho e perceber todas as expressões que aquele personagem está expressando. Aguça também, né? A gente pode pensar o senso de humor, a criticidade, permite essa transição
entre o mundo da imaginação e o mundo das palavras, porque aquele gesto, aquele vamos pegar aqui as meninas, ó. O que elas estão fazendo tem uma representação social, que pode ser interpretada, pode ser lida ou pode ser escrita.